Olá, amigos. Vamos continuar a ler a Bíblia, mas vamos começar pelo princípio. Uma questão muito importante para que todos saibam como é a Terra. Se Deus começou por aqui, é porque é importante. E é por isso é que Satanás desmente e ensina-nos que a Terra é uma esfera a rodar no espaço com milhões e milhões de anos. Ora bem, na Bíblia diz assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Pausa. Portanto, 24 horas. E não há aqui rotação de nada. Passou um dia, ainda não tinha sido criado o sol, havia luz e noite. E passou um dia. E disse Deus, continuando, haja um firmamento no meio das águas. Havia águas e Deus criou um firmamento no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Portanto, o firmamento separava águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Se calhar o firmamento até é uma coisa plana, não sei. Mas que separou águas de águas, tal como um jarro, este jarro separa a água que contém lá dentro e se tivesse água aqui fora, separava águas de dentro das águas de fora. O que é o firmamento? É o vidro do jarro. Portanto, Deus criou um firmamento que separa águas das águas. E é um vidro grosso, já repararam? Bom. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Portanto, isto é verdade. Assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. Céu. O céu é um firmamento. É uma coisa sólida, rígida. Sólido. Firmamento. Firme. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Portanto, passaram-se 48 horas e ainda não existia sol, nem estrelas, nem nada, nem lua. Não existia nada disso. Mas havia luz e noite, e passou uma tarde e uma manhã. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Portanto, as águas estavam dentro do firmamento, mas Deus juntou-as num só lugar. Se calhar estavam em forma gasosa, não sei. Mas de qualquer forma, juntou-as num só lugar. E apareça o elemento seco, ou seja, a terra. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Juntou as águas nos mares, nos oceanos. E viu Deus que isso era bom. Portanto, quando diz aqui que isso era bom, quer dizer que estava perfeito, está bem feito e está no ponto certo. É perfeito.
Isso era bom, está bem feito, é bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, portanto, e árvores frutíferas, que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Portanto, a seguir à terra, a primeira coisa não sabemos se tem vida, não é? Mas talvez seja vida, não sei. Foram as plantas e as árvores. Para além do reino mineral, a terra foi a primeira coisa a ser criada, mineral. Não, primeiro as águas, depois a terra, depois a luz. Vamos lá ver então o que é que foi primeiro criado. Desculpem lá. Primeiro disse luz, a primeira coisa a ser criada. Haja luz. Não, água. Não, desculpa, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A primeira coisa a ser criada, não, criou Deus os céus e a terra. Pois, os céus e a terra. Portanto, a terra é que foi criada primeiro e depois a luz. Desculpem. E depois é que foi criada então a luz, e depois da luz o firmamento, e depois as plantas. Portanto, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia as plantas foram criadas. No terceiro dia da criação. Terceiro dia de 24 horas. Não é milhões e milhões de anos. É dia. 3 dias. Deus criou isto tudo. O céu, a luz, a terra, o firmamento, as plantas. Foram 3 dias, não foram milhões e milhões. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Portanto, as estrelas. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então eu aqui vou-me corrigir. Eu enganei-me. Os luminares são o Sol e a Lua. As estrelas foram depois. Haja luminares no firmamento do céu, para fazerem a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Depois isto é o Sol e a Lua. Depois é que são as estrelas. Fez também as estrelas. E Deus os pôs, portanto, Deus colocou o Sol, a Lua e as estrelas no firmamento do céu para alumiar a terra. Ou seja, o Sol e a Lua estão no firmamento do céu. Estão no firmamento, estão na abóbada celeste. Fixos no firmamento. E para fazer separação entre a luz e as trevas. Portanto, a luz o dia e a noite não são dadas pelo... Não é o Sol é que dá o dia. É a luz. Nós, por acaso, temos a ilusão que é o Sol. Mas, tanto que ainda o Sol já se pôs, ainda vemos luz. Ah, sim, é do Sol. Não. Talvez seja o Sol na atmosfera. Bom, isto depois há de haver alguma explicação. Mas a luz é independente do Sol. O dia é independente do Sol. Exatamente. O Sol existe para fazer separação entre o dia e a noite. Não é para fazer o dia, não é para iluminar. É para marcar. Interessante, é? Bom, continuando. E viu Deus, portanto, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Não posso concluir... Bem, Deus primeiro criou a luz, depois criou o Sol. Bom, isto não é óbvio, mas seguindo
seguindo este cronograma, esta sequência, a luz foi criada antes do Sol. E o dia também, não é? Agora, o dia não quer dizer que seja a luz do dia, mas sim. Continuemos. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Portanto, o Sol, as estrelas e a Lua foram criados no quarto dia. E disse Deus... Atenção, é tudo e disse. Deus criou tudo com a palavra, que é Jesus. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Portanto, agora aqui, se as aves voam no firmamento do céu, não quer dizer que a Lua e o Sol estejam fixas ao firmamento do céu. Estão no firmamento. Portanto, dentro do firmamento, mas não fixas ao firmamento. Isto realmente explica alguma coisa. Portanto, criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Portanto, os seres vivos, os animais do mar e rastejantes, e as aves foram criadas no quinto dia, não é? No quinto dia foram criados os peixes, a todos os animais, os monstros marinhos, não sabemos quais são. Foi tudo criado no quinto dia. Bem, serão os antigos, os dinossauros, essas coisas, foi tudo criado nessa altura. Agora, reparem numa coisa. Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Portanto, uma pessoa ter filhos é uma bênção. Multiplicar-nos, ao contrário do que nos dizem hoje, para não nos reproduzirmos, para usarmos contraceptivos e andarmos a tomar compromissos, é uma maldição. Reproduzirmos é uma bênção. Uma bênção que estes satânicos querem inverter, da ONU e desses todos, não é? Querem que as pessoas não se multipliquem, inventando a SIDA e essas doenças todas, e inventando a pobreza, criando pobreza. Ou seja, é mais difícil ter sustento, logo não vais querer ter filhos. É por isso é que eles põem a vida cara, não é? E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. À nossa imagem. Eu aqui vou parar. Reparem. Portanto, produz à terra animais... Deus criou, desde o princípio, animais selvagens e animais domésticos. O cão nunca foi animal selvagem. O gato nunca foi animal selvagem. A galinha, a ovelha, desde o princípio, são animais domésticos. Nunca evoluíram de nenhum animal selvagem. Foram criados assim desde o princípio, animais domésticos, para lidarem com o homem diretamente, próximos ao homem. Dependem do homem. Uma ovelha não sobrevive sem o homem. Nem a galinha, nem... Agora vamos a esta parte. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Não foi homem LGBTQIA+. Não foi o género, eu sou hoje um género e amanhã é o que me apetece. Criou homem e mulher, bem claro, desde o princípio. Não criou homossexuais, criou o homem enquanto homem, a mulher enquanto mulher. Não criou homem, homossexual, mulher, lésbica, gay, transgender. Não criou nada disso. Isso é fruto dos demónios. É fruto de uma mente louca, possuída por demónios. A confusão. Então, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Está aqui a ordem que Deus nos deu, de multiplicar-nos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Portanto, os animais terrestres e o homem foram criados no sexto dia. Não foi há 6 milhões de anos. Ou durante 6 milhões de anos. Foi em 6 dias. Foi no sexto dia. Foi instantaneamente no sexto dia. Não demorou 6 dias a criar. No sexto dia, com a palavra, criou instantaneamente. Assim, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O que é um exército? É uma multidão de seres. Um exército não tem de ser bélico. Um exército de criados, um exército de porcos, um exército de cães, uma multidão, um exército. E no sétimo dia, Deus terminou a sua obra que fizera e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Estas são as gerações dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não fala em galáxias, não fala em nébulas a milhões e milhões de quilómetros de distância. Fala nos céus e na terra. Continuando. E de toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Havia um nevoeiro que subia da terra. E formou o Senhor Deus o homem. Atenção, isto é que depois há pessoas que dizem assim: há 2 relatos no Gênesis. Não é? Não há. Isto agora, quer dizer, Deus até aqui falou no geral e agora vai falar em específico. E formou o Senhor Deus o homem, portanto, falou do geral. Foram criados em 6 dias, estas gerações. Não.
E agora está a falar em específico. Atenção, e de toda a planta que ainda não estava na terra, e, portanto, Deus ainda não tinha feito chover, ainda ia brotar. Agora estamos a falar em pormenor. Primeiro deu-nos uma imagem geral, agora está a falar em pormenor. E vai agora falar do homem. Criou o homem. Mas agora vai dizer em específico. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Formou o homem com as suas mãos e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Nós somos da terra, somos do barro da terra. O fogo da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea. Vou parar. Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher. Para que Deus criou a mulher? Porque o homem não é bom que o homem esteja só. Até companheira. E para que serve a mulher ao homem? Para lhe ajudar. Idónea, responsável. Certinha. Cumpridora. Obediente. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu. E os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo o ser vivente, isso foi o seu nome. Portanto, o homem, Adão, como vamos ver mais à frente, é que deu nome aos animais. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Portanto, ele aqui, voltou aqui um bocadinho atrás, não é? Criou Deus, ele disse, criou a mulher para ajudar o homem. Agora voltou atrás. O homem deu o nome, mas ainda não tinha uma ajudadora. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Tirou a costela ao homem e criou a mulher. Então disse o homem,
Primeiro pô-lo, adormecê-lo. Hoje em dia eles fazem isso nas operações